Oi, gente. Eu sei que vocês devem estar pensando, eu já estou com a roupa certa para viagem, não é? Mas esse mecanismo de ofensa se tornou muito comum aqui na nossa sociedade, nos nossos debates. Todo mundo dizendo vai para Cuba, vai para Venezuela. E eu resolvi fazer um vídeo abordando isso daí, tentando demonstrar é, alguns dos equívocos do ponto de vista lógico. É claro para mim que para muitas das pessoas que usam esse tipo de ofensa, justamente por ser uma coisa cognitiva, meu vídeo talvez não adiante muito. Mas vamos tentar. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos e outra de filosofia popular, em que eu discuto filmes e séries. Inclusive, em breve, algumas novidades aí na sessão de diálogos, se tudo der certo. Enfim, vocês vão. Fiquem de olho, é o que eu diria. Ah, e além disso, votem em mim no Desafio Mélios. Desafio Mélios, acho que ainda está rolando. Eu coloco o link na descrição. Mas tem também no vídeo do mini curso de política, tem o link lá, se vocês quiserem dar uma olhada. Então vamos lá. Qual é a pressuposição que existe no vá para Cuba, vá para Venezuela? O que está pressuposto aí é que esses regimes seriam os regimes que mais se adequariam àquilo que você defende. Bem, o regime cubano, que está passando por um processo de abertura, foi um regime, e ainda é um regime, com muito autoritarismo, com muita falta de liberdade, um regime ditatorial. E o regime venezuelano é um regime que vem se tornando cada vez mais autoritário. Inclusive, uma das atitudes do Hugo Chávez, antes do Maduro, que mostram essa direção do autoritarismo do regime venezuelano, foi quando ele indicou um monte de ministros para o Supremo Tribunal de lá, basicamente não respeitando os diferentes poderes, quer dizer, usando o poder do Executivo e do Congresso para desrespeitar o poder judiciário. Então, são regimes com diferentes níveis de autoritarismo. Bem, o que é que eu defendo? Eu sou um radical defensor da democratização, ou seja, da expansão da democracia e do poder popular sobre o Estado e sobre os espaços de trabalho, de forma gradual, de um processo não violento, com negociação. Então, assim, é difícil você imaginar como faz sentido dizer para eu ir para Cuba. Quer dizer, Cuba seria um dos últimos lugares, junto, claro que muito pior ainda do que Cuba, tem a Arábia Saudita, Irã, essas coisas assim. Mas Cuba não estaria nem na lista dos 10 primeiros países que melhor se adequariam ao que eu defendo. Então, quando você diz para uma pessoa como eu, para eu ir para Cuba, você prova uma série de coisas. Primeiro, você prova que não entende nada do que eu defendo. Assim, você ou lhe falta capacidade cognitiva, ou lhe falta interesse, alguma coisa falta, porque você nem compreende o seu interlocutor. O seu interlocutor é um mistério para você. Mas a outra coisa que mostra, além de essa completa incompreensão, né, mostra também que você não compreende boa parte da esquerda, né? Porque a maioria das pessoas de esquerda que aqui estão no canal, meu canal tem pessoas de direita, tem liberais, tem libertários. E por que meu canal tem pessoas que pensam diferente? Porque eu sou um democrata. Eu defendo a pluralidade de vozes. Então a maioria pode ser pessoas que concordam comigo, mas aqui tem várias pessoas de diferentes matrizes ideológicas. Porque eles perceberam, essas pessoas de diferentes matrizes ideológicas, que são respeitadas por mim desde que respeitem os outros. Então por isso que elas aqui estão, digamos assim, e postam e dizem que discordam de mim. Isso daí é da democracia, é do regime democrático e faz parte dos meus valores. Mas então existe uma dupla incompreensão, a incompreensão do público, né, com quem você está falando, e uma incompreensão do dono do canal, que é profunda, não é? E aí você manda eu ir para Cuba ou para Venezuela, ou manda os meus inscritos
fazerem isso, quando meus inscritos, em sua enorme maioria, são pessoas de diferentes matrizes ideológicas que têm em comum, quase que exclusivamente, serem democratas. Então fica sendo uma coisa assim, digamos, delirante. É um delírio, né? Tem um elemento delirante forte nessa frase. Se você quisesse mandar para que eu fosse um país que melhor reflete o que eu penso sobre sistema político, o país que você teria que mandar eu ir é a Suíça. Aí você pensa assim, Suíça? É. Porque o único país do mundo que eu tenho conhecimento que tem um regime de democracia semidireta, com maior participação popular e da população inferindo diretamente em várias questões e tendo muito poder, né? É uma democracia semidireta, mas ela é quase direta em muitas questões. É o regime político suíço. Só que vá para a Suíça, não tem aquele impacto assim, não funciona muito bem. Acho que a direita não ia assumir o vá para a Suíça. Se você fosse pensar em sistema de saúde, e qual é o sistema de saúde que mais faz sentido, o sistema de saúde, direitos sociais e tal, aí você teria que dizer para eu ir para a França, para a Inglaterra, para a Dinamarca, para a Suécia, para a Noruega, porque são assim esses os países que têm sistemas de proteção social e tem sistemas de direitos sociais mais próximos com o que eu defendo. Mas aí eu conheço o povo da direita, eles vão dizer, mas esses são países capitalistas e você é socialista. Você não entende direito o que eu entendo como socialismo democrático ou social-democracia europeia. O que eu defendo do ponto de vista pragmático para países como Brasil e outros países dentro do capitalismo é o pensamento social-democrata europeu. Não a social-democracia brasileira ou o PSDB, que não tem mais nada a ver com social-democracia há muito tempo. O PSDB tinha a ver com social-democracia na época do Mário Covas e do Franco Montoro, por motivos diferentes, porque o Mário Covas e o Franco Montoro têm histórias de vida diferentes e acessos diferentes ao ideário social-democrata. E o PT também era, nos anos 90, social-democrata. Mas esses partidos deixaram de ser essencialmente social-democratas. Então vamos repetir. Eu tenho a ver com, em parte, com o pensamento da social-democracia europeia e tenho a ver, em parte, com pensamentos de esquerda libertários espalhados pelo mundo, emancipatórios, com diálogo com tendências anarquistas, embora eu não seja anarquista de esquerda por causa das táticas e das estratégias. Enfim, eu tenho um pensamento diferente dos anarquistas, mas parte do que eles defendem, uma parte, no que tange a democratização da política, a democratização dos espaços de poder, do trabalho, defesa de expansão de cooperativas e tal, tem uma parte do que eles defendem que é adaptável para uma defesa mais ampla da democratização da política, do Estado e dos espaços de trabalho. Pois bem, exatamente o que eu defendo, não tem nenhum país do mundo que combinou tudo isso. Então você não teria para onde me mandar. Mas se você fosse por partes, você teria nos direitos da saúde, a educação, como eu disse, França, Canadá. Canadá é um lugar muito adequado para você pensar, porque tem muitos dos aspectos que eu defendo, eles estão manifestados lá no Canadá. Agora, quando vocês dizem para uma pessoa como eu, vá para Cuba, olha, Cuba tem seus méritos, sim. Se você pensar em quão pobre Cuba é, e os dados cubanos em relação à saúde e à educação, e em outros quesitos também, expectativa de vida e tal, muitos deles estão próximos de alguns países desenvolvidos, sendo um país muito pobre. Mas eu não defendo só isso. Para mim, a liberdade de imprensa, liberdade de associação, são aspectos inegociáveis, são princípios. E em muitos desses aspectos das liberdades, Cuba não é um grande exemplo, pelo contrário. Venezuela também não, passou por um processo de autoritarismo. Então, o que eu defendo no que tange a política, em muitos aspectos, é completamente contraditório
ao que existe em Cuba e o que existe na Venezuela. Então, dizer para uma pessoa como eu que eu vá para lá porque lá refletiria o que eu penso é burrice, é desconhecimento, é, é uma coisa que não tem nenhuma lógica. Falta lógica nessa expressão. E quando a pessoa diz isso em relação a mim, ela tá achando que tá me atacando. Pra mim, ela se desqualificou no debate. Pra mim, a partir daquele momento, falando isso pra mim ou falando pra outra pessoa que é democrata, ela é como se passasse um atestado assim. Não entendi nada e fiquei com raiva e por isso resolvi te ofender. Sem saber que a ofensa não faz lógica e não tem sentido. É basicamente isso o que a pessoa está fazendo. Aliás, um pensamento como o meu e de outras pessoas que tem nuance, parece que tem uma certa dificuldade em espaços como a internet, não é? Qual seria a nuance? Seria reconhecer todos os deméritos do regime cubano e do regime venezuelano no que tange a política, no que tange a escolhas econômicas. Venezuela não diversificou a sua capacidade produtiva, o que é uma coisa muito complicada, não é? Enfim, e ao mesmo tempo que faz essas críticas à política e aspectos econômicos, ressaltar méritos no sistema de saúde, no sistema educacional. No momento inicial, o regime venezuelano teve muito apoio da população porque usou o dinheiro do petróleo para benefícios da população. Então a população apoiou massivamente. Isso significa que o endurecimento do regime e o seu autoritarismo é justificável? Não. Mas é que tá, pensar em nuances, pensar com esses detalhes, parece que não é o que a gente quer, muita gente quer aqui na internet. O que as pessoas querem é assim, é dizer, fulano é o mal, esse aqui é o bem, e eu tô do lado do bem e fulano é o mal. É o pensamento maniqueísta que está instalado na mente das pessoas. E toda vez que alguém diz alguma coisa que não se enquadra muito bem nesse maniqueísmo, ele precisa enquadrar o outro em um espaço, dizer, não, você é comunista, como eu entendo o comunismo, que é uma versão stalinista, e eu tô contra você. Só que o irônico em relação a esse uso do comunismo, dessa expressão, é que o comunismo, segundo a interpretação stalinista, que de comunista não tem nada, era capitalismo de Estado, aliás, como o próprio Lenin disse lá atrás, enfim. Mas é completamente oposto a toda a tradição que eu dialogo. Minha grande figura, a figura que eu mais admiro, o George Orwell, foi perseguido pelos stalinistas. Os libertários e os socialistas democráticos que existiam no regime soviético foram perseguidos por Stalin, muitos deles foram mortos. Ou seja, a loucura é tão grande, o pensamento é tão delirante que as pessoas acusam o outro de uma coisa que é exatamente o oposto dentro daquele regime que a gente defendia. Porque eu estava do lado daqueles que foram perseguidos, mortos e derrotados. Quer dizer, Stalin representa o extremo oposto dentro do âmbito socialista. E as outras versões de ditaduras que foram derivadas do stalinismo, o castrismo, o maoísmo, representam o mesmo tipo de autoritarismo em níveis diferentes, um mesmo tipo de autoritarismo, de falta de liberdade, de não democratização do espaço de trabalho, que é contrário, é o contrário daquilo que aqueles que eu admiro, o George Orwell e muitos outros, sempre defenderam. Os anarquistas espanhóis, durante a Revolução Espanhola, foram esmagados pelos stalinistas e pelos fascistas. E naquele embate ali, eu não estaria do lado dos stalinistas jamais. Jamais. Então, você chamar de comunista entendendo uma conexão com essa interpretação, a interpretação stalinista, você está colocando pessoas como eu do lado da história daqueles que tentaram matar o lado que eu defendia, que era o lado que defendia democracia, liberdade
E uma liberdade, uma democratização muito maior do que foi possível nos países capitalistas. Então, então é uma coisa assim realmente irritante e realmente que mostra essa confusão de comunicação que a gente está vivendo aí, né? Por isso que eu digo, para começar a me compreender, vocês têm que começar a compreender gente como George Orwell, como Noam Chomsky, como Richard Wolff, para dar alguns exemplos. Aliás, eu queria recomendar a vocês que assistissem um vídeo recente do Paulo Giraldelli sobre Hitler e Stalin, que vai ser complementar ao que eu estou dizendo aqui. Enfim, que é muito interessante, recomendo fortemente o canal dele, inclusive. E é sobre um debate entre o Henri Bugalho e o Nando Moura e a obsessão doentia do Nando Moura de querer colocar o Hitler para a esquerda. E o Paulo Giraldelli faz um vídeo analisando isso aí, que é absolutamente brilhante. É um vídeo que eu recomendo fortemente que vocês assistam. Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer. Mas eu sei que as pessoas não vão parar de mandar as pessoas para Cuba ou para Venezuela, já virou ponto comum. Mas fica aqui um guia para dizer que se você manda algum democrata radical querer ir para Cuba, é porque você não entende o que é democracia e você não entende o que é que essa pessoa está defendendo. E Cuba e Venezuela não são os países adequados para essa pessoa aí, porque em muitos aspectos na política representa o extremo oposto do que essa pessoa está defendendo. Enfim, era isso aí. Se houver necessidade de maiores esclarecimentos, eu faço um outro vídeo sobre isso. Um abração, gente. Tchau, tchau. E se você gosta do que eu faço, lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. Um abração.